Oi, gente. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que toca a fundo, que fala sobre o que nos faz humanos, as doenças raras. Mas vamos fazer isso de um jeito diferente, sabe? Usando uma imagem bem forte, a do rasgo, da agulha e da costura. E a gente começa com essa frase, que já diz tudo. É que falar sobre isso exige coragem, muita coragem. Tanto de quem vive essa realidade na pele, quanto de quem decide não virar o rosto. É um convite para estar presente, de verdade. A primeira parte dessa nossa imagem é o rasgo. Pensa nisso. O rasgo é a realidade. É aquilo que está ali, visível, que existe e que muitas vezes dói. É o ponto de partida de tudo. Então, o que é uma doença rara? Bom, a definição técnica fala de uma condição que afeta pouca gente, como as ictioses, por exemplo. Mas olha, o ponto não é esse. A história de verdade não está na estatística, né? Está na vida, na jornada de cada pessoa que convive com isso. E aqui entra uma coisa fundamental: o jeito de olhar. Porque muitas vezes a sociedade vê uma condição rara como, sei lá, um erro, uma falha do corpo, algo que não devia estar ali. Mas a verdade é outra. Não é uma ausência, sabe? É uma presença. É um rasgo que existe e que faz parte da história daquela vida. E essa ideia é poderosa. A pele, as marcas, elas não são um defeito. Elas são uma memória viva, uma história que não está pedindo para ser apagada. Está pedindo para ser lida, sabe? Com respeito, com dignidade. Ok, então se o rasgo é essa realidade que está ali, o que acontece depois? Aí que entra a segunda parte da nossa imagem, a agulha. A agulha é aquele momento que fura a superfície e mostra que algo precisa ser cuidado. E essa agulha tem nome. Diagnóstico. É uma palavra só, mas que tem um peso enorme. A partir dela, tudo muda. É que o diagnóstico tem dois lados, né? Ele dói. Claro que dói. Ele perfura, ele expõe uma fragilidade. Só que o objetivo dele não é destruir, é justamente o contrário. A agulha vem para mostrar com precisão onde o cuidado precisa entrar. É o começo de tudo. E depois do rasgo e da agulha, a gente chega na parte que traz esperança, a costura. A costura é o que a gente faz junto, é a cura que não vem de esquecer o rasgo, mas de cuidar dele, coletivamente. E essa é talvez a ideia central de toda essa conversa. Olhar para o lado não faz o rasgo sumir, não mesmo. O que transforma a dor, o que transforma o isolamento, é o cuidado. É quando a gente decide olhar de frente, entender e fazer alguma coisa. É aí que a mágica acontece. Mas como é essa costura na vida real? Bom, ela é feita com paciência, ponto por ponto. Começa com a gente tomando consciência. Depois, passa por políticas públicas que funcionem. Ela se fortalece quando a gente inclui de verdade. E se completa com o que a nossa fonte chama de amor ativo, que é basicamente a empatia virando atitude. E no fim das contas, tudo isso deságua num chamado. Um chamado bem simples e direto: olhar, escutar e agir. O que as pessoas com doenças raras e suas famílias realmente precisam não é nada complicado, mas é muito, muito profundo. Não é pena, é presença. Não é abandono, é cuidado. E mais do que tudo, não é que a condição seja esquecida, mas sim que a dignidade da pessoa seja sempre lembrada. E essa frase final, nossa, ela amarra tudo de um jeito perfeito. O que mede o tamanho da nossa humanidade não é a ausência de problemas, né? É como a gente cuida das nossas partes mais frágeis, das feridas que a gente, como sociedade, escolhe encarar em vez de esconder. E é com essa pergunta que a gente termina. Não é uma resposta pronta, é uma provocação que fica no ar, sabe? Porque essa responsabilidade, ela é de todo mundo. A escolha de pegar a linha, a agulha e começar a costurar é nossa, de todos nós.